Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. Que história é essa de dizerem por aí que o dólar disparou por causa de memes na internet ou de falas não proferidas do futuro presidente do Banco Central? Que história é essa? Papo furado. E vamos mostrar isso no programa de hoje. O próprio Gabriel Galípolo disse que não tem nada a ver esse negócio de meme especulativo, mas a Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar o caso a mando do governo. Vamos tentar entender o que está verdadeiramente por trás disso tudo. Daqui a pouco, depois do recado do Andrei Andrade, o nosso apoiador que ajuda sempre os canais conservadores. É muito importante o recado dele para quem sofre de dores pelo corpo. Preste atenção aí, por favor, que a gente volta logo depois. Até já. Meu nome é Valdemir Pereira de Santana, Bahia. Eu quero aqui dar o meu depoimento e testemunho desse maravilhoso suplemento, remédio. Eu vim assim com muitas dores na coluna cervical, coluna lombar, nervo ciático, uma circulação muito difícil, até para cortar de manhã cedo, para puxar roupa. A maior dificuldade. E graças a Deus, na primeira semana eu já vi logo os resultados, viu? Logo de início eu fiquei assim meio temeroso de que não pegar, porque diante de outros que eu peguei não tive nenhum sucesso. Mas quebrei o sigilo e peguei, e graças a Deus é o que eu recomendo. Pode adquirir, sem medo. Eu sofria muito. Graças a Deus já estou bastante bom mesmo, bastante bom. Nervo ciático, coluna lombar, eu tenho aqui as ressonâncias das cartilagens desgastadas, que tá muita dores, estava doendo bastante mesmo. E graças a Deus, a primeira semana, eu já estou bem melhor mesmo, tá bom? Olá, meu querido Paulo, muito obrigado pelo espaço para falarmos agora desse produto sensacional que vem transformando vidas. E você acabou de ouvir mais uma pessoa que hoje está liberta da dor. Mais uma pessoa que vai passar um Natal, vai passar um Ano Novo sem sofrimento. E é isso que eu quero para você. E te falo que ainda dá tempo desse ano você viver sem dores. Sabe por quê? O Articular, que ele é um produto que dá resultado rápido, resultados instantâneos. Uma semana de uso você sente uma grande diferença. Tem pessoas que com 3 dias de uso já não sente mais dor nenhuma. Tem pessoas que no primeiro dia já falam assim, eu dormi muito melhor, já acordei sem dor. Gente, esse produto é espetacular. Não é à toa que nós somos o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Se você tem dor, joelho, coluna, quadril, pescoço, nervo ciático atacado, você que o médico falou que só vai resolver se fizer cirurgia, você que já colocou uma prótese e sofre aí com aquela dor por conta da prótese, gente, o Articular que é o produto certo. E eu falo pra você, resultado garantido. Você pode ter certeza que você vai ter uma grande melhora e você também vai ser mais uma pessoa que vai contar a tua história aqui no programa. Gente, é um produto excepcional. Dentro de um só produto, você tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. O Articular, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo é que ele tem o ácido hialurônico ortopédico, o mesmo ácido hialurônico que é usado naquelas infiltrações. Sabe aquela injeção que aplica no joelho? Você vai lá no ortopedista, faz a ressonância, descobre o desgaste, ele vai falar assim pra você, vamos fazer aplicações com ácido hialurônico, porque cirurgia hoje ninguém mais faz, é procedimento pré-histórico. Hoje é preenchimento com ácido hialurônico, seja no joelho, coluna, quadril. Só que cada infiltração dessa é um absurdo. Chega a ser R$3.000 uma injeção. Então, gente, você vai ter um procedimento que não é invasivo, você vai tomar via cápsula, não vai precisar aplicar injeção, sofrer com a dor e também sofrer com o preço, porque é caro. Tudo isso você vai ter dentro do produto. E é por isso que eu falo, é um produto excelente. É o único que tem essa fórmula premium. Então, gente, se você tem artrite, artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco, problemas com nervo ciático, inflamação crônica, desgaste, o médico tá batendo osso com osso, você tá com a ressonância na mão e aí você já não sabe mais o que fazer, já comprou diversos remédios, já fez vários tratamentos e a dor não passa. Então você vai pegar o telefone e vai ligar agora, porque ainda dá tempo desse ano você passar aí com a família, maravilhoso o seu Natal, o seu Ano Novo, a entrega tá entrega expressa. Estamos entregando até de final de semana, porque, gente, quem tem dor tem pressa. E se você tem pressa, pega o seu telefone e ligue agora para esse número, 0800 591
4391. 0800 591 4391. Vou repetir o telefone para você poder ligar agora. Lembrando, hoje eu vou fazer uma promoção, que é a promoção do fim de ano, promoção de Natal. Para os 4.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, tá valendo. O desconto de Natal está ativo. Desconto de Natal. E se você for aposentado ou pensionista, o desconto ainda é maior. Aproveita, porque são só para os 4.000 primeiros telespectadores. Então ligue, peça o seu Articulark e receba em casa para você realmente começar o ano com o pé direito, sem sofrer com dores. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Pode ligar, se você não puder ligar, salva esse telefone na sua agenda, chama a gente no WhatsApp, que o mesmo número ele também tem Zap, então você pode chamar, não é inteligência artificial, é humano, é contato para que você realmente tenha um tratamento adequado e você será acompanhado. Nós acompanhamos para que realmente você tenha um resultado e eu quero ver você contando também o seu depoimento. Aproveita e liga 0800 591 4391. E para quem ligar agora, para finalizar, eu vou mandar de presente nossas novas pomadas. Lançamento. Gente, nós trabalhamos com pomadas de extrema qualidade. E essa pomada é uma pomada nova, pomada Bálsamo Dourado. Vou mandar de presente essa pomada Bálsamo Dourado e também vai a pomada Gelo Seco. Lembra antigamente que a gente fazia compressa com gelo para tirar a inflamação? Pois é o mesmo efeito. Vai tirar a inflamação e vai deixar bem geladinho. É muito bom. Pomada Gelo Seco também e junto vai o massageador profissional para você fazer massagem. Usa a pomada, faz a massagem, toma o Articular que com certeza vai mudar de vida. E o melhor, pagamento só para janeiro, só para o mês de janeiro. Então, gente, só para o ano que vem. Ligue e receba em casa agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Quando não se sabe o que fazer ou explicar, a culpa é sempre do mordomo. Saída clássica para qualquer conflito de roteiro barato de drama mexicano, é ou não é? Pois é justamente o que parece estar acontecendo neste momento na atmosfera da administração pública brasileira. Agora querem responsabilizar as mídias sociais e a internet pelo aumento disparado da moeda americana, vê se pode. Ou seja, nunca é por falha na condução da política econômica. Não, isso jamais. A culpa sempre é de alguém de fora do círculo de afetividades e nunca dos mandatários que se colocam como os mestres de sabedoria incontestável. E vai ser sempre assim. O afundamento na movediça, mas o nariz estará a todo momento indo de um lado para o outro na negativa. Não fomos nós. A AGU, a Advocacia Geral da União, o órgão do governo, determinou à Polícia Federal que abrisse inquérito para apurar quem andou espalhando memes por aí que elevaram o valor da moeda americana, causando um grande golpe na economia brasileira. Até o responsável pela Secretaria de Comunicação do governo está apostando nesta idiotice. Paulo Pimenta chegou a gravar um vídeo querendo passar adiante essa responsabilidade. Todo mundo tirando o seu da reta. E com o aumento ainda maior da moeda americana, vão acabar encontrando um pobre coitado para ser malhado como um Judas, para ser punido inocentemente. Isso é manipulação e fake news, ou se preferir, pode chamar de desinformação. Atribuir a outro setor a responsabilidade que lhe cabe. Já o chefe do executivo repete o tempo todo o mantra de sempre, dizendo que o responsável é o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas o técnico teve um papel super importante na tentativa de controle desse ônibus desgovernado desde que a equipe econômica tomou posse há 2 anos. Em entrevista nesta quinta-feira, marcando sua despedida do controle da instituição, Campos Neto disse que sempre agiu de forma técnica durante todo o mandato dele à frente da autoridade monetária.
Ele será substituído a partir de 1º de janeiro pelo atual diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, indicado pelo próprio chefe do Poder Executivo. Na coletiva de despedida, ele desejou sorte ao sucessor na condução da política monetária do país e exaltou a sua participação no comando da instituição. Veja o que ele disse, abre aspas. Sempre falei que ficaria até o fim do mandato. Sempre disse que colocaria a institucionalidade do Banco Central acima de interesses políticos. Sempre agi de forma técnica. Fecha aspas. Está aí uma declaração sincera e bem verdadeira. Foi exatamente isso que aconteceu. Esse profissional de excelência foi muito atacado pelos integrantes da esquerda que prezavam por medidas populistas em detrimento do bem geral da nação. Imagine se ele tivesse cedido às pressões para baixar as taxas de juros, como o governo queria. O que iria acontecer? Se, com os juros nas alturas, como estão, o país está deste jeito derretendo. Imagine com uma explosão de consumo irresponsável, como queria o governo. Talvez fosse essa mesmo a intenção de permitir todo mundo torrar o que não tem, se afundar na lama cada vez mais em dívidas, criar o caos econômico e deixar a bomba explodir no próximo governo, para depois vir com aquela historinha de salvador da pátria, tipo, está vendo aí? No nosso governo, o pobre tinha mais, consumia mais. No governo desse aí, é todo mundo no aperto. Dizer isso para ludibriar o eleitorado, na esperança e certeza, quem sabe, de que o cara vai comparar e não entender que o momento de destruição e aperto foi criado, na verdade, lá atrás, pelo governo de quem prometeu e não cumpriu. Esse negócio de meme está muito furado. E vai ser uma vergonha danada a Polícia Federal desperdiçar o seu tempo precioso para enxugar gelo ou discutir o sexo dos anjos. Se isso for a fundo mesmo, será o claro sinal de que a instituição estará trabalhando para os interesses dos mandatários e não dentro da própria independência esperada. Até mesmo o futuro presidente do banco, Gabriel Galípolo, descartou essa história da carochinha de que os memes foram os responsáveis pelo caos. Veja o que ele disse. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só, que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir um mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando tem esse diálogo com ele sempre. Eu acho que às vezes existe muito ruído do ponto de vista de comunicação, e é normal que aconteça esse tipo de ruído, mas acho que é importante esclarecer essa visão e que, ao final do dia, cabe sempre todo mundo que está do lado de cá tentar fazer o melhor trabalho possível para incentivar que aqueles preços dos ativos que se comportam melhor, quanto melhor estiver andando a economia e a sociedade, apresentem vantagens para aqueles que fizeram esse tipo de visão. Viu aí? Ele mesmo disse. O cara conversa com o ministro Haddad, com a ministra Simone Tebet, com o presidente da República e diz o que acabou de dizer para a gente aí. Porque quando ele atua como interlocutor, ele explica exatamente a mesma situação que nós estamos dizendo aqui. E, ao que parece,
a turma toda, a equipe econômica e o presidente não conseguem entender, ficam lá dizendo, entendeu, presidente? Entendi. Entendeu, ministro Haddad? Entendi. Entendeu, ministro Simone Tebet? Entendi. E aí, quando esses outros três saem na mídia, demonstram que não entenderam absolutamente nada e ficam dizendo o que estão dizendo por aí, que é culpa da internet, que é culpa das mídias sociais, que é culpa de memes. Com essa declaração de Galípolo aí, já seria o mais que suficiente para a polícia descartar qualquer possibilidade de investigação de algo tão ridículo. Isso mostra a carência de mão de obra qualificada para governar o país. O que se vê ali é um monte de puxa-saco, isso sim, sem rumo, que só pensa em dizer e fazer aquilo que agrada o chefe deles. Está na cara que não vai para frente. Não tem como isso ir para frente, do jeito que está. E pensar que estamos ainda na metade do mandato. Já se passaram 2 dias sem meme algum. Já reparou? E o danado do dólar não baixou. Muito pelo contrário, só continua a subir. E quando chegar aos R$7, como é que vai ficar essa situação? Há quem diga que tudo isso é feito de propósito, por quem tem investimento no exterior. Ou até mesmo gente interessada dentro do governo no aumento do dólar para ganhar com investimentos no mercado internacional. Já é o que estão dizendo em Brasília. Será isso mesmo? Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre isso que nos parece bem estranho. Vamos discutir o assunto com outra cabeça pensante, a do professor Marcos Pisolato. Vamos falar sobre isso logo depois do recado de nosso apoiador que, aliás, em falar em investimento internacional, você, por acaso, já pensou em jogar na loteria americana? Uou, pode ser uma boa, hein? Pode ser bem interessante. Você ganhar em dólar, ainda mais com a moeda nessa altura. Então, presta atenção aí no recado que vem agora com a Alessandra. Vai daí, Alessandra. Boa tarde, Paulo! Como que você tá, meu amigo? Boa tarde, pessoal aí de casa! Olha só, gente, sabia que você pode ficar bilionário concorrendo a prêmios de loteria internacional e sem sair do Brasil? É isso mesmo. Aí na sua casa ou de onde você estiver, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e você terá acesso às maiores loterias do mundo. E olha só, gente, com a plataforma Deloder, isso é possível. Assista só esse vídeo e já já a gente conversa. Está cansado de tanto trabalhar e contar dinheiro para pagar as contas? Então você sonha em acertar os números milionários. Concorra a prêmios de milhões de dólares. Você pode jogar nas loterias americanas sem sair de casa. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e entre agora no site da Deloder. Estou falando de Powerball e Mega Millions, as loterias americanas que podem mudar a sua vida para sempre. Você não precisa estar nos Estados Unidos para participar. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e tenha acesso para concorrer aos maiores prêmios do mundo. E essa semana a premiação pode ser superior a R$1 bilhão. Imagine você viajando pelos destinos mais incríveis do mundo, dirigindo o carro dos seus sonhos, relaxando em sua própria mansão à beira-mar e navegando no seu iate luxuoso. E tudo isso pode ser seu. Então não perca tempo, escaneie o QR Code ou acesse jogadeloder.com e garanta seu bilhete para o próximo sorteio. Seja você também um bilionário e viva a vida como nunca! No dia 20 de dezembro, a Mega Millions, que é uma das maiores loterias dos Estados Unidos e do mundo, pode coroar um vencedor, entregando um prêmio superior a R$1 bilhão. Gente, R$1 bilhão? Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e escolha os seus números. Tá tudo em português, tá? Para facilitar a sua vida. Entre agora e boa sorte. Esse é meu recado de hoje, Paulo. Um beijo, amigo. Muito bem, já voltamos para analisarmos o que está acontecendo no país. Esse negócio do descontrole da economia não está para brincadeira não, e não está pegando nada bem. Pelo menos foi bom para algumas autoridades que se viram livres da pressão exercida pela prisão de um general de 4 estrelas. Nós vamos conversar agora com o nosso comentarista e também grande pensador, professor Marcos Pisolato, sobre esses últimos acontecimentos. Pisolato, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Tem gente desconfiada em Brasília, hein?
Tem gente desconfiada que tudo isso tem acontecido de propósito para que alguns ganhem com o aumento do dólar. Especulação, mas, ao contrário, faz sentido quando alguém tem investimento em dólar. Você já parou para pensar nisso? Você acredita que possa haver alguém infiltrado no governo com um monte de dólares no exterior, investimento? Já pensou nisso? Essa pessoa ganharia ou multiplicaria os seus investimentos para mais de 5 vezes? Uau! Quando a gente para pensar nisso, realmente é estranho, hein, Pizzolato? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Só para quem está ligando agora no nosso programa e nunca ouviu, esse não é um programa de humor. É o Brasil que nos faz rir para não chorar, né? O que a gente tem visto no Brasil parece cena de novela mexicana, como você bem disse na introdução. É inacreditável que um desgoverno, para não falar uma outra palavra de baixo calão nesse horário, para poupar os ouvidos da nossa audiência, porque é desgoverno, né? Está totalmente desgovernado, está travado esse ônibus ladeira abaixo, numa rua esburacada, está travado na posição Lula, porque parece que tudo gira em torno do Lula, tudo é esse populismo totalmente inconsequente. A gente até entende o populismo num país como o nosso, em que havia, num passado não muito distante, pouco interesse por política, havia muito mais interesse por novela e futebol, mas hoje o brasileiro, nossa audiência está aí para provar isso, o brasileiro é muito mais interessado em política, mas a política lulista está travada nessa posição, populismo inconsequente. Então eu poderia entender o populismo num país do passado, mas nos anos 2024, 2022, 2023, 2024, que o brasileiro se interessa muito mais por política, esse populismo inconsequente ele tem um preço a ser pago. Uma hora essa conta vai chegar. Achar realmente que uma economia assim é tão frágil, o Galípolo disse muito bem, é como se o Lula tivesse personificado, antropomorfizado a economia, o mercado, como se fosse uma pessoa, e essa pessoa é tão suscetível à opinião, a um simples meme, que ela passa a fazer todos os seus negócios a partir daquele meme. O mercado não é uma coisa só, ele é múltiplo, ele é complexo. É óbvio que não é só isso. Falta olhar para o próprio umbigo, né? Mas além de nós temos é típico também, inclusive, né? Nós temos um governante que é já de uma certa idade, a gente chama a terceira idade de a segunda infância, é um certo comportamento infantil, né? Não olhar para o próprio umbigo e dizer, olha, será que o fato de nós gastarmos muito mais que arrecadamos, e aqui é preciso lembrar que nós temos recorde de arrecadação, o Brasil nunca arrecadou tanto, nunca antes na história desse país, arrecadamos tanto e gastamos tanto mais quanto. Logo, obviamente, o Banco Central, que parece que é o único que está remando, tentando remar contra essa correnteza populista que o Brasil vive, remando sozinho e ainda levando a culpa. Quem viu aí os depoimentos da Gleisi Hoffmann, pondo a culpa no próprio Galípolo, que nem tomou posse ainda. E, ao que tudo indica, ele vai seguir essa política, porque seria inconsequente da parte dele não fazer isso. Ora, muito gasto, muita arrecadação, mas o gasto muito maior vai elevar juros cada vez mais. A gente já está beirando os 13% de juros, é um negócio absurdo, é alto mesmo, é elevado mesmo, claro que dificulta o crédito. Mas como você também bem disse na tua introdução, se nós baixarmos o juro para medidas populistas e inconsequentes, vai haver um corre-corre, um consumo exagerado, e a nossa inflação nominal, que já extrapolou o teto de gastos, até estava olhando uma pesquisa agora há pouco, que a inflação real em algumas cidades é o dobro da inflação apontada, né? Ou seja, 4,58 mais ou menos, né? Mas tem regiões aí com 10% já. Cesta de Natal, por exemplo, subiu 10%. E em se acreditando na Miriam Leitão, isso é uma boa notícia, né? A inflação. Veja, a gente está perdido. Eu sinto que a gente está desgovernado, a gente está numa crise e não vê saída, né? Agora, para pontuar aquilo que você falou sobre será que não existiria um outro interesse, eu vou recordar a época do Collor. Não quero criar nenhum tipo de pânico, né? Mas depois que o confisco do Collor foi anunciado, a gente ficou sabendo que alguns amigos próximos foram alertados do fato do confisco. Então não é impensável, é uma hipótese que a gente deve analisar, que existam pessoas que estejam sendo beneficiadas pela essa alta absurda do dólar. Aqui no Paraguai, por exemplo, há 15 dias atrás estava 6,50, agora está 7,1, 7,10, porque o dólar do turismo, né, ainda mais numa região de fronteira como essa aqui, é muito elevado. Imagina alguém transitando, claro que alguém que faça negócios em dólar legalmente vai ter que pagar pelo dólar comercial, mas ilegalmente, por mais que se perca alguma coisa sonegando, por exemplo, essas trocas, esse câmbio, ainda assim dá para faturar muito dinheiro. A gente não está falando de $1.000, estamos pensando em grandes empresários, aí você lembra do caso dos irmãos Batistas, né, que fizeram isso, né, nas trocas de dólar,
aproveitaram a alta para, na brincadeira, alguns bilhões de dólares a mais entraram na conta deles. Então, não é impensável. Agora, para terminar a minha análise, a gente está vendo um desgoverno, né? Uma questão que é muito simples. O mercado cansou de confiar. Eu cheguei a ouvir comentário de uma deputada do PSOL falando que para resolver isso aí era só colocar a Polícia Federal na Faria Lima. Olha o nível. Quer dizer que se a Polícia Federal começar a prender pessoas que especulam na Bolsa de Valores, o dólar e os preços vão cair automaticamente. Muito pelo contrário, né? O susto no mercado será tão grande que os preços vão disparar mais ainda. Olha o nível das pessoas que estão dentro desse ônibus nos governando, nos dirigindo. O Brasil resistiu menos de 2 anos ao governo do PT. E aqui a gente tem que falar, né, Paulo? Nós avisamos. Não quero bancar aquela velha chata que fica falando eu te disse, mas nós avisamos. Como esperar coisa diferente? O mercado confiou, mas cansou do adultério, né? O mercado entregou confiança, a própria Faria Lima depositou confiança na eleição do Lula, mas tudo que tem recebido é insegurança fiscal, rombo fiscal, chega uma hora que tem que preservar o órgão mais sensível do corpo, que é o bolso, e é isso que o mercado está fazendo. Não é mais seguro manter dinheiro no Brasil. Aqui, lembrando que não é só uma questão fiscal, há uma questão jurídica em jogo, né? Depois a gente vai comentar, inclusive, a discussão aí sobre a censura, o artigo 19 do Marco Civil. Lembrando que nós temos aí um X, um X, né, um ex-Twitter, que é do sujeito que está prestes a se tornar o primeiro trilionário da história. Manter dinheiro aqui em todas as suas empresas é seguro? Não é seguro, vou deixar em outro lugar, né? Por que eu traria para cá? E daqui a pouco a gente vai tocar numa coisa bem curiosa que foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, que vai assustar ainda mais, infelizmente, vai assustar ainda mais qualquer investidor no Brasil. Mas veja bem, não somos nós, né, o Pisolato, que criamos essas situações. São eles são os geradores de conteúdo. Nós apenas aqui analisamos, olhamos nas entrelinhas. Essa história que começou a circular aí de que tudo isso pode ter sido obra proposital para alguém que está aí fazendo parte de todo esse time também ganhar, né? E aí a turma pergunta, mas será que tem alguém aí desse time aí com investimento internacional, com dólar guardado? Sabe-se lá, né? Quem é que vai dizer que sim ou que não? Porque realmente é muita ingenuidade, é uma segunda infância. Acho que nenhuma infância, ninguém na infância vai chegar a fazer coisa parecida. Eu acho que faria até melhor, né? Porque usaria da sinceridade. Quando você chega nesse time já tarimbado que está aí, a sinceridade é uma coisa que a gente deve sempre desconfiar. A outra coisa que estão levando é o seguinte, está um descontrole, está uma bagunça. Embora tenha muita gente aí da imprensa aberta ou consorciada, como você preferir chamar, que está lutando o contrário, né? Que está dizendo o contrário. Está dizendo não, que o time que está aí não vai cair, porque não foi eleito com esse propósito, que é diferente, que é forte. Eu não sei não, viu, ô Pisolato? Não sei não, porque até onde vai durar tudo isso? Nós já chegamos agora numa situação que estamos com metade do mandato, com apenas 2 anos, e a Forbes disse que o Brasil não aguenta mais 2 anos nessa situação, vai ficar complicado, porque vai começar a faltar remédio, né? Por causa dos insumos, são importados, vai começar a faltar trigo, né? O que nós tivermos aqui vai encarecer justamente para suprir essa necessidade, essa carência de alguns produtos, e aí como é que vai ficar? Então precisa de alguém com consciência para fazer o contrapeso. Aí entra o Gabriel Galípolo com essa declaração de hoje. Já tem gente dizendo o seguinte, porque a maior dúvida era, Gabriel Galípolo vai manter a independência do Banco Central ou vai jogar no time do governo, aceitando o que o governo quer? Porque se começar a baixar as taxas de juros nessas medidas populistas, realmente muita gente vai gostar, muita gente vai dizer, que lindo, maravilhoso, o governo que está aí, eu consigo comer, eu consigo pedir dinheiro emprestado, mas sem perceber que o buraco está bem grande, crescendo debaixo dos pés. Aí depois ninguém aguenta mais, aí passa-se a bola para o próximo governo, para dizer, olha aí, no nosso governo todo mundo comia, todo mundo gastava, comprava, no governo desse aí ninguém consegue fazer nada, mas sem perceber que o governo dali
da frente, só vai ter tempo para tapar buraco, como foi o governo anterior. Só para tapar buraco. O buraco causado pelo governo que sai, pelo governo que vai sair. Aí o que você precisa? Você precisa de um Gabriel Galípolo dizer o seguinte: não é nada disso. Né? Eu converso com o presidente, eu converso com o ministro, eu converso com a ministra, e eles não conseguem entender. Né? Porque ficou claro isso ali. Né? Foi basicamente isso que ele quis dizer. Eles não conseguem entender. Eu apresento, mas o que ele fala ali não é o que nós ouvimos do presidente, da ministra e do ministro quando eles abrem a boca. Concorda ou não? Então o Gabriel Galípolo chega ali e mostra que está pensando diferente, porque aí o mercado pensa, opa, então aí pode ser que saia alguma coisa, ou seja, o Gabriel está pensando diferente e aí nós vamos acalmar um pouco o mercado. Pode ser, porque se não for por aí, a deixar pelo que os outros dizem, só vai dar com os burros na água. Né, Pisolato? O que você acha disso? Perfeito, você falou exatamente a minha percepção. Alguém, uma voz que seja autoridade no assunto, no caso o futuro presidente do Banco Central, que é o Galípolo, dizendo, olha, não é assim, nós entendemos que não se trata de um evento isolado, único, uma simples troquinha numa feira, ali, 2 pessoas negociando, o mercado é maior, ou seja, ele tem uma voz de autoridade que é capaz, sim, de fato, de acalmar o mercado. Tanto que o dólar deu uma baixadinha, né? Ainda está no 6,15, 6,20, né? Parece que é o novo normal, né? A gente está se acostumando com 6,20. Eu lembro quando a gente começou a postar, nossa, bateu o 6, somos hexa finalmente. Agora a gente está se acostumando com 6,20, estamos indo para o hepta, provavelmente, né? Se as coisas não manterem esse descontrole aí, né? Esse é um lado. Eu acho que o desgoverno queria essa medida populista mesmo, distribuir crédito, se exploda, jogamos lá para frente inflação, jogamos dívida pública lá para frente, déficit fiscal lá para frente, o próximo mandato eu alego que tem algum problema de saúde e saio e outra pessoa assume essa broca aí e resolve o problema. Eu acho que essa era a ideia, mas o Banco Central, espero, para nossa saúde econômica, financeira, inclusive internacional, que o Banco Central mantenha. Infelizmente, é horrível ter taxa de juros tão alta assim para o mercado, mas, ao mesmo tempo, lembre que uma taxa de juros alta tende a atrair capital estrangeiro, né, para investir em investimentos de médio e longo prazo. Então, tem um lado positivo, entrar capital moeda forte, por exemplo. Eu sinto no Galípolo, eu vou ter que fazer um meia-culpa aqui, quando escolheram ele eu fiquei um pouco desconfiado, meu Deus, lá vem, o Banco Central vai perder essa autonomia, os juros vão começar a baixar, a gente vai virar um Banco Central populista. Felizmente, por enquanto, a conversa dele não é nessa direção, é uma direção mais madura, mais competente, mais condizente com a situação econômica do Brasil. Por enquanto, né? Talvez até seja uma estratégia, como a gente está dizendo agora, né? Pode ser para acalmar o mercado e tal. Para mostrar para o mercado que ele não vai seguir a linha que o governo quer, entendeu? Que ele tem sim uma independência. Agora, o outro lado que deve se observar é, como você bem mencionou também, o caso da nossa extrema imprensa, né? Eu sugiro à nossa audiência que tome um ou 2 omeprazol, aí, algum remédio para enjoo, e acompanhe aí os últimos 2 ou 3 dias da Daniela Lima. É assustador o que é capaz de se fazer para que a realidade que está sendo atirada no rosto dela, ela, não, eu não vou aceitar essa realidade. E essa é uma criança, de novo, né? Uma dissonância cognitiva típica, onde há 2 choques psíquicos na mente dela, né? Ela apoiou este governo e agora as coisas estão mostrando que ela estava errada. Então dá um choque psíquico, ela tem que distorcer. Até eu vi um comentário do jornalista dizendo, olha, ela pediu truque, ela não tinha nenhuma carta na mão, ela continua insistindo no blefe dela. Ela quer porque quer provar que um meme é capaz de derrubar a economia brasileira. Ela não vê que com isso ela está dizendo que a economia é uma bela de uma porcaria. Se um meme é capaz de derrubar a economia brasileira, imagine o que é esta economia. Então, um bom termômetro é esse para a nossa audiência. Olhar como essa extrema imprensa tenta proteger um desgoverno. Tudo que eles falam, até lá de vez em quando aparece um jornalista que aponta, não, olha, veja, o governo precisa de responsabilidade fiscal, alguém precisa agir, alguém precisa tomar o governo de fato, porque é um somatório de eventos. Lembra que a gente está aí há pouco mais de 10 dias com um presidente que sofreu 2 cirurgias cranianas e estava tudo bem, estava tudo normal. Veja, a anormalidade virou um novo normal. A gente parece que é um bando de interno num hospício, não sabendo que está dentro do hospício, porque é isso que a imprensa tem mostrado. A força que eles têm feito para criar essa narrativa desesperada, é só olhar o rosto desses jornalistas, como eles estão deformados, porque lá no fundinho deles, lá na consciência, se resta alguma, eles sabem que eles estão errados.
que a responsabilidade por essa crise que a gente vive, que a gente já vive uma crise econômica, sem contar a crise judiciária, que já é um pouco mais antiga, tá? É do governo. Afinal de contas, o próprio PT, quando era o presidente Bolsonaro, toda a culpa de um dólar a 4,20, eu lembro muito bem, dólar a Você lembra 4,20, disso? É. todas as postagens, a gente tem os prints, né? O print é eterno. Tá lá, o PT pondo a culpa no governo. É fácil, ó. É só você pegar e trocar tudo que tem acontecido nos últimos 2 anos e colocar Bolsonaro, o nome do presidente. Pronto. Você vai ver uma mágica acontecendo. Porque há uma proteção, há um desgoverno. A gente não tem como funcionar, ainda bem que ainda existe liberdade nas redes sociais. Então a gente pode aqui conversar e apontar para a nossa audiência. Porque existisse regulação, ou existisse só essa mídia oficial, aí sim que a gente estava completamente perdido. A gente estava morro abaixo, sem saber que a gente estava caindo no abismo. Não, isso tudo é uma crítica construtiva, né? Por que construtiva? Porque vai Claro. servir para que se observe e se corrija o que está errado. Porque não tem como negar que isso está errado, Pisolato. Não tem. Você vê aí a reação do mercado, você vê a inflação, né? O Banco Central já disse que a inflação já estourou o teto, né, de previsão para 2024 e 2025 ainda vai mais ainda. Isso uma previsão hoje. Sabe-se lá o que vai acontecer no início de 2025, no primeiro trimestre de 2025, que pode elevar ainda mais essa previsão inflacionária. Então é um negócio extremamente complicado. E o mais curioso é que, falando dessas jornalistas aí que você estava dizendo, sem perceber, ou até mesmo percebendo, mas acreditando que tem as costas quentes, elas estão espalhando fake news, estão espalhando desinformação. E aí ninguém vai lá criticar, ninguém vai lá correr atrás e tudo mais. Mas beleza, isso aí é o princípio básico da democracia. Né? Beleza, tem que deixar, todo mundo fala, né, aquilo que quer, sem ter que ofender diretamente a pessoa, a honra da pessoa. Né? Você tem que falar e tem que deixar, porque se serve para um, tem que servir para outro também. Por enquanto, ainda se pode esse tipo de situação. Né? Por enquanto. Mas também, se fizer alguma coisa, também não vai durar muito tempo, porque a pressão internacional vai ser muito grande, vai ser grande demais. E eu quero só chamar a atenção para uma coisa curiosa, com base nessas pessoas que continuam acreditando, ou pelo menos fingindo que estão acreditando. Eu vi num programa aí de um colega nosso aí, mostrando que o Lula, no final de 2023, dizia que o 23 foi o ano do plantio, que o 24 seria da colheita. Não colheu porcaria nenhuma, né? A não ser prejuízo. No ano de agora, no final de 2024, né, na entrevista que ele deu lá no programa dominical, lá no final do domingo, ele disse que 24 foi o ano do plantio, a mesma conversa de 2023, e que 2025 vai ser o plantio. Gente, o cara fala isso a vida inteira. Os caras tiveram 14 anos, Pisolato, no poder, prometendo sempre isso, mais na frente. Por quê? Porque se você, aquela história de você botar a cenoura na frente da mula ali, Daquele correndo animal. atrás, né? Ela vai correr sempre ali, você segurando ela ali numa vara de pescar, a cenoura. Você nunca vai conseguir alcançar aquela cenoura, mas os caras continuam acreditando. Foram 14 anos e agora nós estamos vendo tudo isso acontecer novamente. Sabe? E a coisa só piora e o cara tá ali, ó. Ali, não acredita que possa ser diferente. É realmente impressionante. Mas, Pisolato, fica por aí que a gente já volta, porque agora nós vamos abrir o espaço para o nosso apoiador dar o recado dele. É bem legal, tá bom? Fica por aí que eu já chamo você de volta. E ao nosso espectador, eu peço que preste bem atenção no recado da Tata Onofre, se você sofre com falta de ereção. Se liga aí que esse problema tem solução e a gente volta logo depois do recado. Até já. Sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito, isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade
pode entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. E isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone. 0800 323 0090. Anota o telefone. 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode. Mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, o homem inteligente é o homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta. Olha só, agora lascou de vez. Se você achou que o negócio já estava lá em cima, é aquela velha história, né? Não há nada de ruim que não possa piorar. Muito bem. Nós nem sabemos como começar. Mas não é de ver, presta atenção, que o governo editou uma portaria, foi publicada no Diário Oficial de hoje, quinta-feira, para recolher agora até as moedinhas que estão no espelho d'água do Palácio do Planalto e de todos os outros prédios públicos. Você acredita nisso? Sabe aquelas moedinhas que você chega ali na porta dos palácios ou na porta de qualquer prédio público, tem aquele espelho d'água e você joga aquela moedinha, olha para cima e faz um pedido? Pois é, essa moedinha agora vai entrar na conta do governo. A portaria número 167, publicada no Diário Oficial da União, estabelece diretrizes para a coleta e destinação de moedas lançadas por visitantes nos espelhos d'água dos imóveis sob responsabilidade da Presidência da República, incluindo o Palácio da Alvorada. A medida busca regulamentar a prática simbólica popular entre os turistas
e direcionar os recursos arrecadados para fins ainda não detalhados. Veja bem, fins ainda não detalhados. Como é que você publica uma portaria com um objetivo sem ter ali claro o que vai fazer com aquilo ali? O que te leva a pensar? Qualquer um pode pensar o que quiser, que o cara quer enriquecer. Enriquecer não, encher os cofres ainda mais. Aí já é demais, né? Isso porque a economia está indo bem, de acordo com eles. O governo não quer dispensar nem mesmo essas esmolinhas, porque são esmolas, que os turistas jogam nas fontes fazendo seus pedidos íntimos. Se está catando moedinha pelo chão, meu amigo, como é que quer a segurança do investidor internacional? Como? Pisolato, dessa vez já foi demais, né, cara? Demais, né? Como é que o cara vai lá aí recolher as moedinhas? Opa, vamos embora, até as moedinhas aqui, vamos ver quanto é que dá. E depois a gente vai decidir para onde que a gente vai destinar essas moedinhas, porque se der uma grana boa, já fica por ali. Porque se a proposta fosse de algum programa social, isso teria que estar explicitado em algum lugar. Mas não, os caras estão arrecadando com que intuito? Como é que o investidor vai ter segurança numa economia desse jeito, sendo que nós estamos batendo recordes de arrecadação e mesmo assim o dinheiro não está dando Pisolato? O que você achou? Olha, enquanto você narrava essa história, eu caí na gargalhada. Sério, o Brasil é um circo invertido. Os palhaços somos nós. Quem está aí no picadeiro é que está aprontando. Sim, a gente sabe que, obviamente, mesmo que se colete aí milhões de moedinhas, não vai ser lá um grande recurso. Mas veja, imagine a nossa audiência que você está chegando para, metaforicamente, fazer negócios com um grande empresário que fatura trilhões todo ano, que não há problemas fiscais com essa empresa, você quer fazer negócios com ela. Aí você chega na porta da casa desse empresário e encontra ele lá de cócoras catando moedinha na fonte. Não é uma imagem que o tal mercado vai ver com muita saúde financeira. Olha, esse cara não é lá muito confiável. Então, se o plano era alguma questão ambiental, algum outro discurso que eles vão inventar, a gente já pode até antecipar, vai ser coisa como ambientalismo, algo desse gênero, que é típico da esquerda. Mas veja, não é um bom momento para se fazer isso, né? Catar moedinhas em fosso d'água, em espelho d'água. Isso é um sinal de desespero para o tal mercado malvadão que eles tanto falam. Quem, em sã consciência, nesse período, no mínimo foi uma questão de ingerência ou bom senso. Olha, gente, a situação não está boa, né? O nosso ministro da Fazenda supostamente vai tirar férias, o dólar está quase completando o 7, mas está tudo lindo, maravilhoso, nós vamos catar moedinhas nos fossos e espelhos d'água. Não é um bom sinal. O que eles vão fazer com esse dinheiro é um outro problema, né? Porque você propõe uma medida de recolher dinheiro que, de certa maneira, é um dinheiro público, né? Porque foi jogado lá, tirado lá, então ele passa a ser público. É um problema antigo que a legislação brasileira não cobre, né? A gente costuma dizer no Brasil assim, achado não é roubado, mas na verdade para a legislação brasileira, achado é apropriação indébita, é roubado, né? Porque tem um dono. Claro que ninguém vai conseguir requerer essas moedas de volta, né? Isso é impossível. Então o que se faz fazer? Vamos supor que hipoteticamente se colete lá 1 milhão, 2 milhões de reais, o que não seria impossível, né? Cada um vai lá, joga uma moedinha de R$1. Quantos anos faz que nos faz essa coleta em todos os espelhos e poços? É possível. Daí faz-se o que com esse dinheiro? Vai se contabilizar metade dele? Uma empresa vai ser responsável? Bom, aí a gente já sente o cheiro, né? A gente conhece esse tipo de desgoverno, então onde há dinheiro a gente sabe que é que nem açúcar para formiga, né? Vai aparecer muita formiga e o açúcar vai diminuindo até que finalmente vão dar um destino que seja bonitinho, né? Uma embalagem bonitinha. Olha, coletamos 100 mil reais em moedas, 1 milhão se foi, alguém acabou levando. Então tem esses dois aspectos, né? Uma medida que é estranha, né? Coletar moedas agora, nesse momento, alguém tinha que chegar e dizer, olha, não é um bom momento para o governo aparecer de cócaras no espelho d'água coletando moedinhas. Porque por mais óbvio, né, que vai ser um funcionário que vai fazer isso, mas esse funcionário está lá representando o governo. É uma situação que eu gostaria de ver os memes para ver como é que o dólar reagiria depois dessa coleta das moedas. Olha, a intenção pode até ser boa, viu, Pisolato? Mas os caras tinham que ter avisado, né? Eu até acredito que a intenção seja essa mesmo, mas o momento é errado.
Os caras não poderiam fazer isso num momento como esse, porque isso vai causar ainda mais insegurança no mercado. E você falou no outro bloco, no bloco passado, você lembrou muito bem o que o Fernando Collor de Mello fez naquela noite de domingo, onde ele foi lá e confiscou o dinheiro. Então muita gente pode chegar e pensar que esse tipo de coisa vai voltar a acontecer, muito embora tenha sido tirado, né? A Constituição eliminou esse tipo de situação, mas muita gente não sabe disso. Né? Muita gente não sabe, aí pensa, poxa, se o governo está correndo atrás das esmolas, está correndo atrás das moedinhas, daqui a pouco vai virar o canhão aí para quem tem dinheiro guardado no banco, na poupança e coisa e tal. Né? Sabe-se lá o que os caras vão inventar, porque essa é uma desconfiança natural do ser humano e uma desconfiança natural do mercado. Aquele cara que é investidor internacional vai falar, poxa vida, eu não vou colocar meu dinheiro aí. O governo está aí pedindo, catando esmola, migalhas pelo chão aí, para tentar pagar suas contas. Entendeu? Por isso que eu digo, mesmo que a intenção seja boa, seja para um programa social, doar para alguma ONG ou uma instituição que cuida de pessoas carentes, mas o momento não é adequado, né, de maneira alguma. E ainda mais junta-se a isso aí o ministro da Fazenda, o cara chefe da economia brasileira, vai sair de férias no momento de fogo cruzado, o pau torando para tudo quanto é lugar. Você vê que até as entrevistas dele, ele está lá com aquela cara ali de quem não dormiu bem, está perdido, como quem diz, poxa vida, está tudo muito complicado, né? Aí o cara vai sair de férias e vai voltar no dia 20 de janeiro. Para onde que ele vai? Muito provavelmente aí, né, a turma está falando que ele vai viajar aí para o exterior, né? Tem dólar aí, tem dinheiro, né? Com toda certeza, né? Um empresário, um profissional bem-sucedido, obviamente, tem todo o direito de fazer o que quiser com o dinheiro dele. Mas sair agora, num momento como esse, o que isso representa? Junta-se isso, junta essa questão de arrumar dinheiro na fontezinha. Daqui a pouco os caras estão correndo na igreja, você vai lá, vai doar o seu dinheiro lá, quando o padre chama lá, pumba, o cara vai lá e já vai catar aquilo ali também. Então, fica complicado, né? Fica extremamente complicado, né? Você acha que isso não gera uma insegurança tremenda? Aliás, isso foi frase de um analista econômico da Forbes, inclusive. É como se fosse uma família disfuncional. Você olha para os membros dessa família e está cada um se virando por si. Então a gente fica sempre um pouco desconfiado. Você até falou do brasileiro que fica um pouco desconfiado, é natural do brasileiro. E é natural que as pessoas desconfiem quando envolve a sua propriedade. Se isso não fosse natural, as casas não precisariam ter hoje chave e porta. Né? Chave, sem porta, sem janela, sem grade. Os carros não precisariam ter alarme, nem seguro. É óbvio que a gente, na nossa propriedade, a gente quer se proteger. E como a gente já tem esse celeuma da época do Collor, e é preciso lembrar que junto disso nós temos insegurança jurídica. Por mais que a Constituição não permita que algo como o que o Collor fez volte a aparecer, sempre se pode dar um nome novo, uma fita bonitinha de presente, inventar alguma desculpa esfarrapada e acessar algum tipo de conta. Não é improvável, lembra, a gente está sempre analisando, não estamos fazendo teoria da conspiração, mas a gente tem que pensar que esse é um desgoverno que vem nos surpreendendo negativamente desde o primeiro dia, desde a subida da rampa até hoje, e amanhã vai ser igual, não vai ser nenhuma surpresa se outra coisa ruim acontecer amanhã. Então é uma sucessão de eventos ruins, a gente obviamente tem que analisar e pensar, olha, não seria improvável que esse governo tentasse ano que vem colher as abóboras, já que picanha não vai ser colhida, né? E não der, essa safra não vir, alguma coisa acontecer, eles vão pôr a culpa no clima, vão pôr a culpa, sei lá, no Bolsonaro, vão pôr a culpa na posse do Trump, eles vão sempre pondo a culpa em alguém, né? E o que a gente esperava é que nós tivéssemos pessoas no poder que fossem responsáveis. E como você bem disse, o ministro da Fazenda, nessa situação, saindo do Brasil para turismo, a gente fica sempre como diria meu avô, com a orelha na frente da pulga. Tem coisa estranha aí, né? Quem, numa situação de crise, dispensaria o gerente da empresa? Olha, a empresa tá mal, o gerente vai viajar. Quando você voltar, justamente dia 20 de janeiro, aí, pós do Trump, em que as coisas podem azedar mais ainda no Brasil, se a gente vai nessa direção aí de tentar bater de frente justamente com os Estados Unidos, muita coisa pode vir de lá que possa nos prejudicar mais ainda. Se a economia lá começar a se estabilizar, só o fato da posse dele, aliás, a eleição dele já mostrou isso, né? A posse e as medidas que ele vai tomar com o tempo vão estabilizar a economia lá, e o dinheiro que já é inseguro aqui tende a fugir mais ainda para lá. Eu tenho um ex-patrão, por exemplo,
Se ele estiver me ouvindo, ele vai saber que é ele, mas eu não vou mencionar o nome. Que ele, por exemplo, tirou boa parte dos bens dele que ele tinha no Brasil e pôs nos Estados Unidos. Ele se tornou, inclusive, cidadão americano pelo fato de ter investido o dinheiro lá durante muito tempo. Olha, é muito mais seguro deixar o dinheiro lá, por mais instabilidade que tenha, na época do fantasminha Biden, né, do que manter no Brasil. Veja, ele tinha uma antevisão, porque isso foi há 2 anos atrás, né? Então ele previu que via à frente, como muitos empresários previram. A gente viu aí, nos últimos semestres, quase $1 bilhão deixaram o país por empresários, ou seja, fecha um negócio aqui e leva embora, fecha um negócio aqui e leva embora. Ah, mas é só $1 bilhão, tá? Mas para quem está catando moedinha nas fontes, $1 bilhão aplicado na economia gera muito mais que $1 bilhão, né? Porque é $1 bilhão retirado. Imagine $1 bilhão aplicado numa empresa, quanta riqueza gera. E mais do que isso, né? Junta-se a esse fato aí a questão, né, da anulação das condenações de todos aqueles condenados na Lava Jato. Então volta todo mundo ao que era antes e que o mercado internacional sabe muito bem, não engoliu essa história, né? Mesmo porque até mesmo no Brasil não ficou provado que os caras não cometeram aquilo, simplesmente eles descondenaram, né? Simplesmente disseram, não, aquele julgamento não valeu por erro de CEP, mas nunca contestaram o teor das provas, a veracidade das provas. Hã? O crime não foi, não há como Não foi, ele não foi contestado, disseram assim, não, ele não cometeu isso aí, eles não cometeram. E, no entanto, estão todos eles aí sendo beneficiados por uma porteira aberta. Por uma porteira aberta. Abriu para um, vai passando todo mundo. E aí o mercado fala, poxa, e aí, esses caras vão voltar todos aí ao que era antes e que gerou tudo aquilo ali, aquele caos todo na Petrobras, entendeu? A refinaria de Pasadena e tantas outras coisas que nem vale a pena a gente mencionar aqui, mas a história é história, isso. A ministra Carmen Lúcia disse, né? Não se pode apagar o direito à história, né? Entendeu? Ou seja, você tem o direito a repassar uma informação. E isso aconteceu. Por mais que tentem apagar essa história da Lava Jato, não vão conseguir nunca. Isso aconteceu. Entendeu? Querem anular porque disseram que, né, foi erro de CEP e agora já começaram a acusar, né, o senador, então, na época, agora não, né, já estão fazendo isso há muito tempo, né, então o juiz Sérgio Moro de ter sido parcial. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Eu queria te convidar, Pizzolato, para o nosso programa desta sexta-feira ao meio-dia, onde a gente vai voltar a tocar nesse assunto e discutir com um pouco mais de profundidade, porque agora nós já chegamos no final do nosso programa de hoje. E muito legal bater um papo com você, viu? É sempre muito esclarecedor também. Obrigado, viu, Pizzolato? E eu espero você nessa sexta-feira, ao meio-dia, tá bom? Obrigado, Paulo. Um abraço para nossa audiência. Nos vemos amanhã, então. Tchau, tchau. Tchau. Forte abraço. E nós ficamos por aqui mais uma vez, mas eu lembro que nesta sexta-feira, como eu acabei de dizer, nós temos essa edição especial do nosso programa ao meio do dia. E eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, porque é muito importante para nós. Muita gente assiste, mas esquece de se inscrever. E eu peço aqui encarecidamente que, se você puder, se lembra agora, vai ali em cima e clica no botãozinho de inscreva-se e ajuda a gente. Tá bom? Um grande abraço e nos vemos amanhã. Até lá.